Bom, para começar esse vídeo, eu gostaria de ilustrar com uma história. Quando eu entrei no mercado digital, há cerca de 4 anos atrás, eu fiz parte de um público-alvo que recebeu e acreditou em diversas falácias e promessas milagrosas de grandes players do mercado digital. Essas promessas no sentido de que enriquecer por aqui seria fácil, que é só achar uma oferta agressiva e vender, que você já vai ter muita grana e condição e vai mudar a realidade tanto da sua família, quanto das pessoas que estão ao seu redor, amigos e até a sua própria realidade. E à medida que o tempo foi passando, cara, eu fui desacreditando desse discurso até chegar na visão que eu quero passar para vocês hoje, certo? Nada na nossa vida vai vir tão fácil quanto algumas pessoas pregam. As coisas, elas exigem tempo, elas exigem trabalho e, acima de tudo, elas exigem paciência. Se você não tiver paciência, cara, você não vai conquistar nada na sua vida. Porque aqui no mercado digital criou muito essa cultura da velocidade. Tudo é muito rápido. Você tem que trabalhar o tempo inteiro. Você não pode descansar que você está perdendo dinheiro. Isso é uma narrativa falsa. Para algumas pessoas, isso pode funcionar. E obviamente que os pontos negativos eles vão vir também, né? Questões mentais, questões físicas. Uma hora os problemas eles batem na porta. Mas no final das contas, o que vale mesmo é você seguir o caminho que você acredita. E para você seguir o caminho que você acredita, muito provavelmente você vai ter que trabalhar a sua comunicação, você vai ter que trabalhar a sua imagem, você vai ter que se posicionar naquele ramo de mercado, certo? Porque a sua imagem, ela é sua. Essa história de vender sem aparecer, ela funciona. Mas ela funciona se você quiser ter um negócio que ele tem um alto nível de faturamento e um baixo nível de lucro, né? Percentual, na verdade, não nível. As pessoas que não se posicionam no geral, elas têm essa característica em comum. A lucratividade é baixa. O faturamento ele pode até ser alto, mas o que a pessoa realmente coloca no bolso é pouco. Então, se você quer ter um negócio que ele seja enxuto, se você quer ser uma pessoa relevante, você precisa se escutar, você precisa ter paciência, você precisa saber escolher o seu caminho e não deixar com que outras pessoas façam isso. Acho que esse é a grande lição que eu tô levando agora pro meu ano de 2026. Realmente me posicionar. Ter essa questão de saber conversar com uma câmera, de saber desenvolver um raciocínio, de ler, adquirir conhecimento, de estudar, de formar as minhas próprias opiniões e não deixar com que as outras pessoas me façam de massa de manobra e eu só tenha a capacidade de concordar com elas. Eu acredito que isso é algo que tem o valor imenso, assim, a capacidade de literalmente mudar a realidade do nosso país. É tudo uma questão mental, assim, sabe? A gente não foi ensinado a ter um raciocínio próprio e é por isso que, linkando com o assunto do começo do vídeo, a gente tem muita facilidade de simplesmente acreditar em promessas milagrosas. De simplesmente acreditar que da noite pro dia a gente vai conseguir uma quantia muito alta de dinheiro. Que de um ano pro outro a gente vai mudar completamente a nossa realidade. E talvez
você deve estar se perguntando, pô, Alexandre, mas diversas pessoas já conseguiram, por que que eu não vou conseguir? Cara, eu parabenizo essas pessoas que conseguiram, né? As pessoas que conseguiram crescer de uma forma honesta, porque muitas dessas pessoas, desses gurus que você segue aqui no marketing digital, eles cresceram é, vendendo produtos e promessas falsas e fazendo os clientes de bobo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem muita maçã podre aqui no digital. Até porque a internet ela consegue dar esse anonimato para essas pessoas. Mas, no final das contas, as coisas elas levam tempo. Um ano, cara, para pra pensar. Um ano é muito pouco. Você tem que persistir naquilo que você acredita pelo menos 2, 3, 4, 5 anos. Esse é o tempo que você demora para conseguir criar algo sólido, para conseguir criar algo consistente e que você consiga crescer com calma. Não de uma forma desenfreada, descontrolada e que no final das contas você perdeu a sua sanidade mental para conseguir aquilo. Não. A gente tem que ter paciência, tem que reconhecer o processo, tem que gostar do processo. 3 perguntas muito interessantes que eu me fiz esses meses para trás e que está sendo um norte muito grande na minha vida. A primeira, o que você gosta de fazer? O que você sente prazer de fato em executar? Todo mundo tem uma tarefa dessas. E se você acha que não, é só você pensar um pouco. Tenha calma. Isso não é algo que você decide em um dia, por exemplo. A segunda pergunta é: o que você consegue fazer por um período longo de tempo, mesmo sem ter resultado? Então, em qual área do digital você consegue focar em um longo período de tempo sem ver nenhum resultado? Por exemplo, você pode ser um cara que gosta de histórias, assim como eu. Contar e escutar histórias, pra mim, é algo que eu sempre gostei desde pequeno e eu consigo fazer isso daqui sem ver resultado. Porque é algo que eu sinto prazer de fato. Em ler um livro, em tirar uma lição, em contar isso para as pessoas, em pegar experiências próprias minhas e contar, em escutar histórias dos outros, é algo que eu realmente sinto prazer. E tem uma área dentro da internet, dentro do marketing no geral, de toda empresa, de todo posicionamento, que se chama storytelling, que é basicamente você passar uma experiência através de palavras, sons e imagens. Resumindo, é a arte de contar histórias. Eu consigo fazer isso por bastante tempo, é uma característica minha. Às vezes você vai ter uma característica completamente diferente, mas que vai ser o seu norte em cima daquilo que você quer fazer. E a terceira pergunta, cara, basicamente é: você está disposto a fazer isso? Realmente a ficar um tempo fazendo isso de forma consistente, sem falhar? Se você consegue responder essas 3 perguntas, provavelmente você vai ter algumas respostas, algumas que você não tem tanta afinidade e outras que você tem mais afinidade. Cara, segue essas que você tem afinidade. Ou melhor, segue a que você tem mais afinidade. As coisas, elas demandam tempo. Mais uma vez, você vai ter que desenvolver a habilidade de comunicação. Você vai ter que desenvolver a habilidade que, para mim, eu julgo a mais importante de todas, que é de contar histórias. Você vai ter que desenvolver a habilidade de se posicionar. Você vai ter que aprender a ser você mesmo, sem a influência de ninguém. Porque nós somos autênticos e só existe um de você em todo o universo. Então, cara, seja você mesmo. Não fique seguindo ninguém ou nenhum padrão. O que vai realmente fazer com que a sua mensagem conecte com as outras pessoas é você mesmo, no final das contas. Então, você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência. O mundo de hoje está muito acelerado. A gente aprende que tudo é muito rápido. E realmente as mudanças elas acontecem rápido e a gente precisa acompanhar.
Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter a calma de respirar e reconhecer o nosso tempo, tendo proatividade e constância naquilo que a gente se propôs. Então, não seja massa de manobra, né? Eu acho que esse é até o título do vídeo. Não seja massa de manobra em 2026. Trilhe seu próprio caminho. Não acredite em promessas milagrosas. Você precisa ser forte, consistente, calmo, paciente, que as coisas elas vão dar certo. No final das contas, se você continuar fazendo, ou você fica bom, ou você fica bom. Não tem outra alternativa. Às vezes você pode até não ter tanto resultado com aquela ideia inicial que você teve. Mas uma coisa é fato. Você vai ficar bom naquilo que você se propôs a fazer consistentemente. Então, é com essa mentalidade que eu gostaria que vocês seguissem nesse final de 2025, nesse começo de 2026, tendo em mente que, cara, tudo demanda tempo e a gente precisa estar disposto a pagar o preço no nosso ritmo, em cima daquilo que a gente acredita, certo? Então, muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.